Segundo Hyogoro das Flores, Roronoa Zoro é idêntico a Shimotsuki Uchimaru, e suas características lembram muito o lendário samurai Ryuma. Nessa teoria, vamos desvendar o passado nunca antes revelado do Zoro, que o liga diretamente ao Wano e à família Shimotsuki. A principal suposição que temos aqui é que o espadachim dos chapéus de palha é filho de Shimotsuki Uchimaru. Vem comigo entender tudo isso e a história da mãe de Zoro. Essa é uma teoria muito boa, tá embasada em SBS, fatos do mangá e cronologia, com excelentes pontos sobre o passado do Zoraço. Nela, a gente vai descobrir a história da sua mãe, a identidade do seu pai, sua relação com Ryuma e muito mais. Então, fala galera, chapéus de palha aqui. Eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer essa teoria incrível sobre o Zoraço. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e simbora agora pra esse vídeo. Como revelado no SBS do volume 69, Roronoa Zoro nasceu no East Blue, e esse é o ponto inicial da teoria, junto com a linha do tempo da família Shimotsuki. Kozaburo fundou a aldeia Shimotsuki, onde Zoro cresceu, há 55 anos, após escapar ilegalmente de Wano. Conforme mencionado no SBS do volume 96, Kozaburo é pai do professor de Zoro, Shimotsuki Koshiro, e avô de Shimotsuki Kuina. Saber que ela é dessa família é fundamental para um pensamento que eu vou levantar ainda nessa teoria. O próximo ponto a se notar é a localização da vila Shimotsuki, e a gente pode presumir que seja perto do reino de Goa, onde o Luffy cresceu. Dá pra tirar essa conclusão a partir do arco pós-guerra, onde vemos o encontro do Dragon com o exército revolucionário na vila Shimotsuki logo após salvar o Sabo em Goa. Ou seja, a vila Shimotsuki onde o Zoro nasceu e a vila Fushia onde o Luffy cresceu não são tão longe uma da outra. E por que isso é importante? Porque no SBS do volume 92 temos a seguinte pergunta. No capítulo 909, o mestre carpinteiro que apareceu em Wano era o mesmo que foi apresentado no SBS do volume 7, Minatoma-san, e o Oda responde, sim, é ele. Naquela época, ele estava consertando uma porta quebrada na Vila Fushia. Ele foi apresentado como carpinteiro Minatoma-san, exclamando, quem fez isso? E agora ele de algum jeito foi parar no novo mundo, no país das fronteiras fechadas, Wano. Isso não é estranho? Isso mesmo, na verdade, eles não são a mesma pessoa, eles têm o mesmo sobrenome porque eles são parentes. A verdade é que um navio de Wano chegou ao East Blue há algumas décadas. Um dos descendentes de alguém naquele navio é uma pessoa muito familiar a todos. Essa parte pode aparecer futuramente na história principal, por isso não falarei nada mais além disso. Não vai ser algo muito grande para a trama principal, será apenas uma história menor. É óbvio que a parte mais importante aqui é um dos descendentes de alguém naquele navio é uma pessoa que é muito familiar a todos. E pode ser que esse alguém muito familiar a todos seja o Zoro por motivos óbvios, né? E que a pessoa no navio seja sua mãe no momento em que ela tá grávida. Esse cenário é o único possível para o Zoro ser o filho do Orochimaru, já que eles são idênticos, e ter nascido no East Blue. Vamos entender isso direitinho. Primeiro é legal a gente perceber, né, que a palavra em japonês usada para descendente nessa resposta do Oda é shison, que é tanto usada para descendente, prole ou filho. Então o significado real pode até ser a prole, né, ou o filho de alguém naquele navio é uma pessoa muito familiar a todos. Surge a grande pergunta, mas e aí? O que a mãe do Zoro tava fazendo naquele navio? E pra gente chegar à resposta, vamos voltar ao país de Wano alguns anos atrás. O suposto pai de Zoro, Shimotsuki Uchimaru, era o Daimyo de Ringo. 28 anos atrás, Orochi assumiu o controle de Wano. 25 anos atrás, Oden voltou de sua viagem. E 20 anos atrás, Oden morreu. Já que Zoro nasceu há 21 anos, é seguro presumir que a sua mãe saiu de Wano 21 ou 22 anos atrás. Durante esse período, né, o Oden tava se humilhando. A esperança do país de Wano
parecia estar simplesmente enlouquecendo. E curiosamente, 23 anos atrás, Kaido lutou contra o Moria em Ringo e o túmulo do Ryuma foi roubado. Na visão dos cidadãos, Oden não estava fazendo nada para mudar a situação do país, a esperança estava sumindo. E com a batalha insana que rolou em Ringo, o Shimaru Daimyo da região deve ter percebido que morar no país já não era mais seguro. Pior do que isso, o túmulo do lendário espadachim Ryuma foi profanado. O cadáver dessa lenda e sua espada Shusui, o tesouro nacional do país de Wano, foram roubados em seu território. Então, além do terror que o Wano vivia naquela época, a desonra deve ter pesado muito nos ombros do Shimaru. E para proteger sua família tanto do perigo quanto da vergonha, ele enviou sua esposa a bordo de um navio fugitivo ilegal para sair do país de Wano. Considerando que nos carpinteiros Minatoma-san, que fugiu de Wano, vivia na Vila Fucha, é também seguro presumir, né, que o navio que partiu de Wano parou em um local próximo. E como eu disse no início do vídeo, né, a Vila Fucha e a Vila Shimotsuki não são tão longe uma da outra. Então a mãe do Zoro teria descido do navio na aldeia em que o Zoro cresceu, na Vila Shimotsuki. E sabe qual é o outro motivo para ela ir para lá? Porque a Vila Shimotsuki foi fundada por Shimotsuki Kozaburo, e na época que ela partiu de Wano, o dojo era comandado pelo Shimotsuki Koshiro, e visto que ela era casada com o Shimotsuki, né, o mestre do Zoro era seu familiar. Só pra deixar claro, tá? Existem 3 linhas da família Shimotsuki, a de Yasui e Otoko, a que vem de Kozaburo, passa por Koshiro e vai pra Kuina, e a que descende do lendário espadachim Ryuma, passa por Orochimaru e provavelmente conclui em Roronoa-Zoro. Não dá para estabelecer ao certo o grau de parentesco entre eles, mas certamente Orochimaru e Koshiro são primos em algum grau. Então a mãe do Zoro teria sido enviada para lá com essa ideia, né, de segurança, de proteção, de ser bem recebida por seus familiares. Foi assim então que a mãe do Zorão chegou na Vila Shimotsuki. Voltando à história principal, há 20 anos Oden luta contra Kaido e morre no mesmo ano. Nessa época, Orochi pede aos outros daimyos que se submetam à sua liderança, mas eles se recusam e começam uma rebelião que logo é esmagada por Kaido. Shimotsuki Orochimaru morre nessa ocasião. E se a gente parar pra pensar, né, do jeito que o Orochi é paranoico, ele deve ter mandado gente atrás das famílias de cada um dos daimyo pra garantir que ninguém fosse voltar pra se vingar dele. E é claro que a mãe do Zoro temia pelo nome que seu filho carregava, né, como descendente direto de Shimotsuki Orochimaru. Ele corria risco de vida. Então a decisão mais sábia foi fazer o mesmo que fizeram com o Ace. Para proteger a criança, mudaram seu nome de Shimotsuki Zoro para Roronoa-Zoro. A essa altura a gente só sabe que o Zoro não cresceu com sua mãe e que ela partiu de sua vida muito cedo. Talvez ela tenha abandonado seu filho para proteger ele, né, visto que o rosto dela era conhecido e poderiam matá-lo ao perceberem que era um Shimotsuki, principalmente filho do Shimaru. Ou talvez ela tenha morrido de alguma outra forma, assassinada, causas naturais, enfim. Pra mim, até aqui, toda essa relação cronológica, o embasamento em eventos do mangá e os fatos retirados de SBS fazem muito sentido. É uma linha de pensamento lógica e o passado do Zoro pode muito bem seguir mais ou menos aí os moldes dessa narrativa. Outros pontos que contribuem para esse passado do Zoro são: Shimotsuki Orochimaru e Shimotsuki Yasui eram ao mesmo tempo daimyos de Wano, mas de regiões diferentes. Orochimaru de Ringo e Yasui de Hakumai. Devido a todo o caos que estava rolando no país, Yasui e Orochimaru podem ter elaborado um plano para mandar a mãe do Zoro, que estava grávida no momento, embora do país, para preservar a linhagem da família Shimotsuki. E agora vem um ponto bem interessante. Yasui era o daimyo da região onde tinha o único porto legal em todo o país de Wano, o Porto Mogura. E pode muito bem ter sido através desse porto, né, que Yasui e Orochimaru enviaram a mãe de Zoro para fora do país. Quando Zoro chega em Wano, Yasui imediatamente se apega a ele e Zoro também mostra que realmente se importa com esse homem.
Se bobear, tá? O Yasuei poderia até ter reconhecido o Zoro pela semelhança enorme com o Shimaru, ou simplesmente, né, nesses momentos também, o laço familiar pesa muito, sem que ninguém perceba. Mas o verdadeiro propósito de um backstory não seria cumprido se não explicasse alguns aspectos da personalidade do Zoro. Primeiro, vamos mergulhar na ambição desse homem, se tornar o maior espadachim do mundo. A gente não sabe como esse sonho surgiu no Zoro, né? Porque quando a gente vê ele no seu flashback, esse já é o seu maior desejo, mas e se isso tivesse surgido através de histórias contadas pra ele sobre os mestres espadachins de um certo clã? Vale lembrar, tá, que esse sonho de ser o melhor espadachim do mundo era o mesmo sonho do Ryuma, mostrado no One Shot Monsters. Em Thriller Bark, quando o Zoro enfrenta o Ryuma, ele parece que já sabe tudo sobre ele e suas lendas, e afirma que sempre quis conhecê-lo. Talvez a mãe do Zoro tenha vivido com ele um pouco mais do que a gente imagina, e talvez também ela tenha contado algumas histórias sobre lendários samurais, ou esse conhecimento pode ter sido passado por Koshiro para o Zoraço. Outro aspecto de sua personalidade que seria justificado por esse passado é a sua incrível lealdade. Ninguém duvida dos juramentos e da fidelidade do Zoro. E isso pode ser uma reminiscência dos Shimotsuki. Os daimyos Ushimaru e Yasuei acreditaram no Oden até o fim e permaneceram leais a ele, mesmo que isso tenha significado as suas mortes. A lealdade dos Shimotsuki corre nas veias de Roronoa Zoro. E para finalizar, alguns pontos interessantes. 1. Zoro sendo herdeiro legítimo do posto de Daimyo de Ringo dá um peso muito maior a essa afirmação que ele fez em Zou. Se sua linhagem for revelada à nação, fica a pergunta de como seria a reação do povo. Certamente, os samurais teriam muito mais respeito e seguiriam Roronoa Zoro. 2. Se o Shimaru tinha Gyukimaru como seu animalzinho parceiro, o Zoro tem seu grande chapa ali, grande amigo, Tony Chopper. 3. Sendo da linhagem de Ushimaru, Zoro seria um neto muito distante de Ryuma, sendo parte direta de sua linhagem, o que faria de Zoro o herdeiro legítimo da lendária espada Shusui e reforçaria muito mais os eventos ocorridos entre esses dois personagens. 4. Sendo um Shimotsuki, Zoro teria Tsuki no nome, que é lua em japonês. King, seu atual adversário, é um lunário que provavelmente provém da lua. Então, se adiciona aí, né, uma camada curiosa para esse combate. O que será que pode ser revelado no meio dessa porradaria insana? 5. Se Zoro for mesmo filho de Shimaru, que tem o cabelo azul escuro, ou pelo menos foi assim que a Trolley Animation retratou, né? Sua mãe provavelmente teria o cabelo verde, o que nos faz imaginar que ela seja do clã Amatsuki, assim como a Lady Toki, o único personagem nascido em Wano que possui o cabelo dessa cor e o único Amatsuki que foi apresentado pra gente. Na real, a Hiyori também tem o cabelo dessa cor, né? Mas óbvio, vem da sua mãe, ou seja, vem da família Matsuki. E talvez essa cena aí, né, que muita gente comenta, comece e passe a ter outro significado muito mais estranho, mais esquisito, enfim. Talvez o Zoro seja tanto descendente dos Amatsuki por parte da mãe, como dos Shimotsuki por parte do pai. 6. Zoro sendo da linhagem de governantes, também encaixaria melhor ainda com ele possuir o Haki do rei. E esse é o fim da teoria, mas você lembra que no início do vídeo, né, eu te pedi pra ficar com essa informação na cabeça, de que a Kuina também era uma Shimotsuki. Então, voltando a essa informação, o que eu quero comentar é que a morte dela é muito peculiar, muito estranha. E se Orochi mandou seus homens irem matar o descendente de Ushimaru, mas como Zoro não usava o nome Shimotsuki, eles acabaram matando a criança errada.
Koshiro, sabendo que o Zoro se culparia e buscaria vingança, decidiu encobrir o incidente. Enfim, essa aí é mais uma hipótese. No geral, eu acho essa teoria muito maneira, tá bem convincente, os pontos ligados são excelentes e eu espero que você aí tenha gostado, tá? Não esquece de deixar aquele seu like que ajuda o canal pra caramba e também se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. A gente tem muito conteúdo sobre One Piece, então se você ama essa obra, esse canal aqui é pra você. E a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera! Valeu!